A conversa é com o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu. O Leonardo Sakamoto e o Thales Faria me acompanham para essa entrevista. Líder, bem-vindo, boa tarde. Um momento de celebração, depois de anos, né, de tramitação da reforma tributária. Houve ali alguns protestos, o presidente Lula sorriu até quando foi vaiado pelos deputados bolsonaristas, senadores bolsonaristas. Mas houve uma demonstração de união, né? O presidente Lula ao lado do presidente do Senado, da Câmara, do STF. Essa união é para valer ou foi mais para foto, líder? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Thales. Há, de fato, no país, eu acho que o dia 8 de janeiro marcou bastante isso, um movimento, um conjunto de atitudes que buscam criar uma coesão, uma unidade, para temas que vão muito além de governo e oposição, de posição ideológica. E a reforma tributária é um desses temas que simboliza muito bem isso. Eu lamento a atitude, eu nem chamaria de bolsonaristas, porque não eram todos que são seguidores do Bolsonaro que estavam lá, com uma atitude de falta de respeito, de péssima educação. São um grupo de 6, 10 deputados totalmente desqualificados. Se questionar qualquer um deles o que é a reforma tributária, qual que é a essência do que foi aprovado, eles nem sabem o que se tratou. Eu conheço bem cada um daqueles deputados, eles não frequentam nenhum tipo de atividade da Câmara, nenhum tipo de debate que tenha relevância, que tenha importância para a vida das pessoas. E eles estão vivendo no passado, eles estão vivendo o que foi os últimos 4 anos, um período marcado por polêmicas, por busca de likes, por busca de fama a partir do ódio, a partir da violência, a partir do insulto. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz quando fez um discurso muito acima disso, sem fustigar a oposição, relatando a contribuição que o governo federal deu, a participação do Bernardo App, a participação do ministro Haddad foi importante, foi decisiva. A nossa bancada aqui, que eu lidero com muito orgulho, foi a que mais deu votos para a aprovação da reforma tributária, quase que a totalidade dos nossos 81 deputados e deputadas votou a favor, ajudou na tramitação, ajudou na elaboração, no debate de ideias. E quem ganha é o país. Nós vamos ter, a partir de agora, ano a ano, um sistema tributário mais enxusto, mais simples de compreender, mais fácil de fiscalizar, que vai estabelecer um ambiente mais favorável para o emprego, para a renda, para os investimentos, para o desenvolvimento do país. Então, acho que o que a gente tem que tirar dessa tarde é isso, o tamanho da foto, o tamanho do resultado, o tamanho do momento histórico. O que nós estamos fazendo aqui é histórico. Daqui 10, 20, 30 anos, as crianças das escolas vão estudar esse fato, a relevância desse momento. Então, é um dia muito alegre, é um dia muito festivo. O presidente Lula fez bem de vir aqui, e o presidente Pacheco, o presidente Lira, têm os seus méritos, trabalharam, ajudaram, junto com todos os líderes que construíram aí, com os relatores, com os autores, com os especialistas, esse grande entendimento aí a favor do país, a favor dos negócios, a favor do desenvolvimento. Deputado, agora o próximo passo são os projetos de lei complementar que vão dar forma definitiva à reforma tributária. Eu queria saber 2 questões. Primeiro, o senhor vislumbra aí embates maiores entre governo e oposição na votação desses projetos? E segunda coisa, qual o projeto prioritário para a reforma tributária agora? O projeto de lei complementar que vai ser prioritário, que você, o governo e o PT mais vão investir. Thales, a pergunta é muito boa. Eu, antes de ser deputado federal, eu fui prefeito 2 vezes, Então, eu sei o que é um início de governo, montar uma base de apoio. Eu não tenho dúvida nenhuma. O governo vai ter muito mais facilidade no ano que vem do que teve esse ano. Não que esse ano tenha sido ruim, esse ano foi positivo, o governo conseguiu aprovar pautas suas muito importantes, conseguiu contribuir em outras que eram do Congresso, mas tinham ligação com as ações do governo. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que trabalhar muito. Há um conjunto de leis complementares, há um conjunto de regulações que precisam ser feitas para a reforma tributária ficar completa, ficar funcional. Eu não destacaria, não conseguiria destacar aqui um único item que é mais importante que o outro. Eu acho que o essencial
é o Congresso Nacional, todas as forças políticas, e eu vou me dedicar muito a isso, continuar tratando isso como prioridade grande, prioridade importante. Né? Nós vamos ter que, mês a mês, separar sempre um tempo relevante para tratar desse tema, para avançar nos entendimentos. Se a gente teve êxito na parte mais difícil, que em 30 anos nunca foi feito, isso me coloca para o ano que vem com muito otimismo que as leis complementares, que, é claro, são muito mais simples, nós vamos conseguir tirar do papel mês a mês, ao longo de todo o ano, sem grandes dificuldades. Agora, vai ser trabalhoso, vai exigir muito, porque é um conjunto de normas que precisam agora serem reguladas. Deputado, Sakamoto aqui, boa tarde. Além da regulação, além das leis complementares que precisam ser votadas para esse trecho da reforma tributária, que é a reforma tributária sobre o consumo, o próprio texto promulgado, ele determina que uma nova parte, a outra metade, digamos assim, da reforma tributária, seja colocada, seja discutida pelo parlamento, que é a reforma tributária sobre a renda, né? Inclusive, é uma pauta antiga do PT, né, a reforma do sistema de cobrança de impostos relacionados à renda no Brasil, né? Dividendos são isentos desde 95, o que faz com que os super ricos paguem bem menos impostos do que a classe média, né? Mesmo com a aprovação da taxação sobre os fundos exclusivos e as contas offshore, ainda assim fica faltando isso, né? Que essa reforma do imposto de renda para gerar progressividade de fato. O próprio ministro Haddad já defendeu isso, o presidente Lula já defendeu isso. Qual que é a possibilidade, qual que é a chance da taxação de dividendos e a taxação de ricos efetivamente, né, aliviando para a classe média, seja aprovada no Congresso Nacional no ano que vem? Os fatos recentes, a história, ela prova que se dependesse apenas da nossa bancada, do PT, da Federação, do PV, do PCdoB, nós já teríamos, inclusive, tratado e votado esse assunto, ou no passado recente, ou agora mesmo, nesse ano de aprovação da reforma tributária. Nós consideramos muito importante, né, tributar a renda no país, heranças, lucros, dividendos, fortuna, patrimônio, né? A gente nunca deixou de tratar isso, seja nos anos anteriores, seja nesse momento mesmo, desse ano, que a gente discutiu muitas vezes a reforma tributária. Então, eu acho que tem, sim, condições, tem, sim, ambiente político. Claro que esse tema é sempre muito mais difícil, né? Não é um tema que aqui na Câmara há uma ampla maioria, mas não é impossível formar uma maioria para poder aprovar passos adicionais, né, etapas maiores que cuidem e toquem disso, né? O Brasil todo sabe, se a gente compara com o mundo, isso fica provado, né? Nós tributamos muito pouco a renda e tributamos muito o consumo. Então, a gente precisa, sim, se dedicar para que isso seja alterado. Da nossa bancada nunca faltou e nunca vai faltar voto, dedicação e empenho em relação a esse tema, até porque ele é histórico para nós, ele está em todos os nossos programas de governo, a gente faz campanha falando isso. Então, nós estamos aqui muito decididos, muito determinados a insistir nesses pontos. Mas, deputado, o que a gente tem visto aqui no Congresso é as coisas que são aprovadas, elas são, como até o Sakamoto falou antes, as coisas que são aprovadas aqui são com o apoio do Centrão. Quer dizer, está se aprovando o que o Centrão quer. O que o Centrão não quer, não se aprova. Não há risco de, daqui para frente, especialmente nas leis complementares, acabar, e mesmo na reforma da renda, da tributação sobre a renda, que se acabe se aprovando projetos só com a cara do Centrão e não centro-esquerda, da esquerda, do governo. Acho que a preocupação é correta, viu, Thales? Mas eu não acredito nisso. Se a gente olhar o que aconteceu esse ano, e se a gente olhar até o período que a gente foi oposição, né, nunca né, o resultado favorável apenas para um espectro, né, da política. Né? Nem só o Centrão, nem só nós que estamos mais à esquerda, nem só quem está mais à extrema-direita, perde sempre ou ganha sempre. O que eu estou muito seguro é que o governo acumulou ao longo do ano uma melhoria na sua articulação política, né? Foi se criando um ambiente favorável, né, para aprovação de projetos, por mais que ainda existam problemas. Então, eu estou muito convencido que no ano que vem o governo vai ter um entrosamento melhor, vai ter um apoio maior,
vai ter uma estabilidade maior, porque até o tempo estabelece isso. E o governo acertou em muitas coisas, né? E foi havendo, aos poucos, né, um distensionamento por parte de deputados e deputadas do centro, e até mesmo da direita, até mesmo da oposição. Eu não acho que a oposição está mais forte do que estava no início do ano, ela está mais fraca. Eu não acho que a oposição está mais raivosa do que estava no início do ano, ela está menos raivosa, né? E o centro foi, aos poucos, estabelecendo uma relação mais ampla com o governo e assumindo ser governo. Quando vai, né, o Fufuca para o Ministério do Esporte, o Sabino para o Ministério do Turismo, quando vai representantes do Centrão para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério de Portos e Aeroportos com o Silvinho. Eles estão assumindo que são governo. Então, isso vai ter consequência positiva. Já teve agora, ainda não muito ampla, mas vai ter consequência positiva no ambiente político maior no ano que vem. Eu não tenho dúvida disso. Isso vai facilitar todas as tarefas que a gente vai ter que aprovar. Agora, nós vamos ganhar todas? Não vamos. O governo vai ganhar todas? Não vai. Os 4 anos eles já estão desenhados pelo que a urna decidiu. Perfeito. Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, obrigado por nos atender, deputado. Um abraço, bom trabalho para o senhor. Um abraço, bom trabalho a todos aí, um ótimo ano, uma boa virada, um Feliz Natal. Obrigado, para o senhor também. Para você também.